no seio virginal de Maria Santíssima. Desde o batismo no Jordão até a promessa que Jesus faz aos seus de fortalecê-los com o seu Espírito, na hora de testemunhar a fé, vemos como um pneuma, como o Espírito Santo é uma presença fundamental. Ou seja, desde a concepção de Jesus no seio da Virgem Maria, o Espírito Santo está repleto na vida de Jesus, até o momento em que hoje celebramos da sua volta para a casa do Pai, onde Ele vai e não nos deixa órfãos, porque Ele nos promete a presença do Espírito Santo até o último momento. O batismo de Jesus marca uma etapa decisiva na história da salvação. Por quê? Porque Jesus, ao tomar consciência da sua vocação, abre-se ao desígnio do Pai e entra em estreita relação com o Espírito para realizar a sua missão. Jesus é chamado a viver e a realizar as exigências do batismo e o faz na força do Espírito Santo que recebe de Deus. Assim, também nós somos convidados, somos chamados também a viver no nosso batismo, na força do Espírito Santo, a realizar a missão que Deus confia a cada batizado. Todo batizado é um missionário. Cada batizado deve levar adiante esse projeto de Deus, não por mérito próprio, mas porque impelido pela força do Espírito Santo. Este acontecimento, o do batismo do Senhor, oferece à comunidade de fé a compreensão e o aprofundamento do seu próprio mistério, à luz do mistério de Jesus. Ele, com o batismo, assume um programa de morte para gerar a vida nova. Todos nós sabemos que, pelo batismo, nós participamos da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Ser batizado é abraçar a cruz de Cristo. Jesus, quando é batizado, ele assume esse programa que passa pela morte, mas em vista da geração de uma nova vida, uma vida plena para todos nós. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, nos diz Lucas no capítulo 4. Ele voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito Santo através do deserto. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Este é o programa de Jesus, este deve ser o programa de cada um de nós, batizados e batizadas. Ao enfrentar o maligno no deserto, Jesus experimenta a presença do Espírito que age para tornar o reino de Deus presente e eliminar tudo aquilo que não faz parte deste reino. Assim como Jesus no deserto enfrentou as vicissitudes e as tentações do maligno, também nós, batizados,
enfrentamos neste deserto da vida as tentações e as tribulações. Mas, assim como Jesus conseguiu vencer, graças à força do Espírito que morava nele e com ele, também nós somos convidados a enfrentar essas tentações, essas tribulações, porque também nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. O ministério de Jesus se inicia sob o sinal do Espírito, muito embora sobre a sombra do maligno. É somente no fim da atividade da vida de Jesus que o primeiro sinal, ou seja, o Espírito, vai ter domínio sobre o segundo. A vida inteira de Jesus foi marcada por perseguições. Todos nós sabemos que quando Jesus nasceu, ele foi terrivelmente perseguido por Herodes. E é por isso que Nossa Senhora e São José, iluminados pelo Espírito Santo, foram para o Egito. Estavam correndo, fugindo das ciladas do mistério da iniquidade. E assim foi a vida inteira de Jesus. Mas eis que no final da sua vida, o sinal que prevalece não é o sinal do maligno, mas o que prevalece é a força de Deus, que glorificou Jesus e o colocou assentado junto de Deus Pai. Em Lucas 4, nós vamos encontrar, nos fala do programa missionário de Jesus. Quando Jesus vai à sinagoga e quando ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Nesta passagem de Lucas, o pneuma, o Espírito, é e será sempre o Espírito Santo com o qual Jesus é ungido e enviado. Nesse mesmo texto, quando Jesus na sinagoga lê esse texto de Isaías, ele complementa no versículo 21. Ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje, esta palavra, esta simples palavra, este advérbio de tempo, que tem uma importância infinita dentro da liturgia. São inúmeras as festas que nós celebramos na liturgia, em que os textos dizem: hoje, assim como na Páscoa, hoje nasceu para nós um menino, hoje Cristo ressuscitou. Assim como Jesus na sinagoga, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Este advérbio de tempo, hoje, é o que faz a grande diferença. O hoje proclamado por Jesus inaugura o tempo messiânico, a era definitiva da salvação iniciada pelo Espírito Santo. Meus irmãos,